A gente fala agora sobre os direitos do consumidor e para esclarecer nossas dúvidas, vamos conversar com o Plauto Holtz, que é o nosso especialista no assunto. Boa noite, Plauto. Boa noite, Fernando. Boa noite quem nos assiste. Plauto, o IPEM, Instituto de Pesos e Medidas, esteve em Sorocaba e autuou 3 padarias. Os fiscais identificaram que alguns produtos de fabricação própria estavam com peso real menor do que no indicado na embalagem. A operação batizada de Padoca Legal ocorreu em 43 comércios visitados em todo o estado. E detalhe, mais de 51%, mais da metade, 51%, foram encontradas irregularidades, tanto no peso como na falta de informações obrigatórias na etiqueta dos produtos fracionados. Essas empresas aí, elas têm até 10 dias para apresentar as defesas e as multas podem variar de R$ 640 a R$ 30 mil, dobrando a reincidência. Neste caso, o consumidor, então, quando chega a uma padaria, por exemplo, ele pode pegar o produto na mão e pedir para conferir o peso, mesmo com o peso já mencionado? Sim, Fernando. Isso aí é um direito do consumidor, saber efetivamente se o que tem na embalagem corresponde efetivamente com o produto que está comprando. Então, é um direito do consumidor pedir que seja pesado na sua presença aquilo que está sendo comprado. Neste caso, se ele pegou, pesou, viu que o peso está menor do que o mencionado neste caso, ele pode pedir um desconto, um outro produto? Sim, boa colocação. Nesse caso, ele merece receber um abatimento daquele produto, né? Porque senão ele vai estar pagando por algo que não está levando. Exatamente. Tá? Plauto, e ainda falando sobre assunto do consumidor, o Procon de Sorocaba, em parceria com a Justiça do Estado e algumas empresas, trabalham uma ação bem bacana, inclusive com o advento, ou melhor, o uso da internet para resolver alguns conflitos de consumo. Vamos ver na reportagem. Fátima é telefonista e olha que ironia, enfrentou problema com uma empresa de telefonia celular. Eu tenho um telefone pré-pago e eu pago uma internet por mês. Então, todo mês eu pago um valor e era para eu receber um sinal de internet e eu não estava recebendo. Eu não conseguia navegar, não conseguia utilizar essa internet pela qual eu estava pagando. Para resolver, ela tentou de tudo, mas o que solucionou o impasse foi o portal consumidor.gov.br. Mostrei que eu já tinha tentado uma solução com a empresa e pelo consumidor.gov eu consegui em 10 dias. O consumidor.gov.br é uma ferramenta que passa a ser incentivada ainda mais através de um pacto entre a Secretaria Nacional do Consumidor, o Juizado Especial Cível, Procon e as empresas. Atualmente, os conflitos são resolvidos com a intervenção do Procon ou da Justiça em casos mais graves. A questão é que isso gera um custo alto e, às vezes, pode demorar bastante tempo. Na primeira fase do processo, que é antes de ir para o colégio recursal, antes do recurso, pode demorar de 4 meses a 1 ano, dependendo da necessidade ou não de marcar audiência de instrução. E se tiver recurso, pode demorar aí mais meio ano para que a gente consiga finalizar e depois ter início a execução. A intenção é evitar que o processo siga para a justiça. Porém, se a empresa não atender aos anseios do consumidor... Vamos imaginar uma hipótese em que o consumidor tenha razão, ele tenha tentado por várias vias resolver o problema e a empresa não tenha se disposto a fazer essa resolução, muito embora tenha se comprometido, inclusive perante o consumidor.gov. A conduta da empresa pode ser considerada para valorar essa indenização. De acordo com o representante do Procon, as empresas que fazem parte do pacto procuram solucionar os problemas para evitar prejuízos à própria imagem. É muito melhor que ela resolva de forma rápida e eficiente nos órgãos de defesa do consumidor ou através da ferramenta consumidor.gov, porque se for para o judiciário, percebendo que a empresa passou por todos esses caminhos e não solucionou a demanda do consumidor, o judiciário vai olhar para essa empresa de uma maneira diferente, porque a empresa não solucionou a demanda nos meios alternativos de conflito. Além das reclamações, o consumidor.gov.br também serve para avaliar a reputação das organizações. O consumidor tem essa possibilidade de falar com a empresa e aí fazer a avaliação, qual é o real sentimento do consumidor quanto ao atendimento ou não daquela demanda dentro da ferramenta consumidor.gov.
Bem bacana, né, Plauto? Além da Justiça, além do PROCON, mais uma ferramenta a favor do consumidor, né? Fernando, você viu como que tudo isso aí vem em função do quê? Do consumidor reclamar daquilo que efetivamente não é respeitado. Registrar aquele fato. Exatamente. Né? Então, somente assim que nós, consumidores, teremos mais ferramentas e uma força muito maior, até mesmo perante o judiciário. Exatamente. Plauto, ainda falando sobre direitos do consumidor, muitas perguntas chegaram para nós, eu vou resumir aqui, várias pessoas nos mandaram, sobre a questão dos cartões de crédito e débito. Qual que é a novidade em relação a isso? Isso aí é uma grande conquista também, Fernando, vem de encontro com a reportagem, inclusive. Agora foi instituída uma lei estadual no estado de São Paulo que proíbe qualquer prática abusiva na compra com cartão de débito ou crédito, ou seja, nessa situação, você vai comprar um produto e tem um preço lá, digamos, R$10. Você vai comprar com cartão, às vezes o comerciante fala, mas é R$12, é R$13 por conta do débito, né? Ou seja, do que a gente paga para a máquina, né? Para a empresa lá. Isso não pode, isso aí. É ilegal. É totalmente ilegal. Já era antes, já. Mas agora o governo do estado realmente regulamentou, bateu o martelo e falou, não pode mais. Então, assim, não pode fazer preço diferenciado e nem se negar a fazer a venda em função de um valor mínimo, por exemplo. Você quer comprar um cigarro, por exemplo, um cartão de crédito... Um doce, uma bala. Um doce, uma bala, tem que aceitar. E não pode fazer uma cobrança diferenciada. Entendi. O estabelecimento tem o direito, ele pode se negar a vender determinado produto por ser a compra, ou melhor, o pagamento da compra ser com cartões? Aí é pior ainda, aí cai numa chamada discriminação contra o consumidor, é crime contra a economia popular isso aí. Entendi. E olha, se você tem alguma dúvida ou sugestão, envie sua pergunta em nossa página no Facebook, que é o facebook.com/TV Sorocaba. Pode ser por telefone também, viu? O 11, ou melhor, é o 15 3238 8804. Ou você grava um vídeo com a sua questão, dizendo seu nome e a cidade, e manda para o nosso WhatsApp. Anote aí o número 974013419. O DDD é o 15. Plauto, obrigado pela sua participação, viu? Obrigado e boa noite. A quarta-feira deve começar com sol entre muitas nuvens, mas em Sorocaba o tempo fica abafado e pode chover na parte da tarde. A mínima prevista é de 23 e a máxima chega aos 29 graus amanhã. Veja como ficam as temperaturas em outras cidades agora, na previsão do tempo. Em Araçoiaba da Serra, a mínima prevista é de 19 graus e a máxima chega aos 29. Jundiaí tem mínima de 22 com máxima também de 29 graus. Em Itapetininga, as temperaturas variam entre 20 e 28 graus. Tietê tem mínima de 21 e máxima de 30. Mudanças históricas do Brasil podem ser conferidas, sabe onde? Em uma exposição de moedas em Sorocaba. Passeando pelos períodos históricos do nosso país através das moedas. É assim que o visitante da exposição A História nas Faces da Moeda, em cartaz no Museu Histórico Sorocabano, se sente. A mostra é organizada cronologicamente por meio de moedas e também cédulas de diversos períodos históricos do país, como, por exemplo, a época do Brasil Império. Ali estão os réis, cruzeiro, cruzado e cruzados novos. Esse painel mostra as mudanças históricas que ocorrem no Brasil enquanto cada nova denominação surgia. A coleção está disponível ao público até maio e pode ser vista de terça a domingo, das 9 às 4h30 da tarde, no museu que fica dentro da área do Parque Zoológico Municipal Quinzinho de Barros. Muito legal, hein? O parque é localizado na rua Teodoro Kaisel, número 883, na Vila Hortência. Informações e agendamentos podem ser feitos pelo telefone 15 3227 2825. O Noticidade fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Brasil e do mundo no SBT Brasil. Amanhã cedo, às 7 horas, confira os fatos regionais no Noticidade Manhã com Mariel Marte. Uma ótima noite para você e a sua família. Saúde e sucesso.